Oi, eu sou a Adriana Midori, psicóloga, e quero conversar com você sobre uma coisa muito importante. Sabe, é um assunto que assim, não é frescura, não é coisa de quem quer chamar a atenção e nem de quem é mole, fraco, sensível demais. Não é mimimi, não é falta de tanque de roupa suja para lavar e nem é coisa de gente rica. A depressão é uma doença e tem tratamento. Sabe, segundo a OMS, 6% da população mundial é diagnosticada com depressão. Isso significa que a cada 25 pessoas, uma pode estar com depressão ou pode vir a ter. Então veja a importância de se ter conhecimento do que é essa doença e quais são os sinais e sintomas. Muitas pessoas, elas confundem a depressão com uma profunda tristeza. A diferença entre elas é que é a duração, a intensidade, né, e as causas. A tristeza, ela dura algumas horas ou até alguns dias. Ela não afeta a sua produtividade, ou seja, você consegue fazer as tarefas simples do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar louça, ir ao mercado, fazer comida, né, ir ao trabalho. E tem como causa um acontecimento específico, né, como a perda de alguém, a perda do emprego, não passar em uma prova. Já a depressão é um pouco diferente. Ela pode durar meses ou anos. Ela afeta a vida de uma forma mais ampla, na saúde, no trabalho, na sua vida familiar e na sua vida social. E as causas, elas são diversas e elas podem estar relacionadas entre si. Elas podem ser por deficiência na produção de algumas substâncias pelo cérebro, né, como a noradrenalina, serotonina e dopamina, tá? Pode ser uma herança genética, pode ser aspectos da personalidade, como baixa autoestima, pessimismo, né? Traumas, abuso de substâncias como drogas, né, e fatores do ambiente como violência ou pobreza. Então a depressão não é algo que se pega ou que acontece, como se hoje eu estou bem e amanhã eu estou com depressão. Ela não acontece assim de uma hora para outra. A depressão, ela é um resultado, né, tá, de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Então ela é um processo, a gente não se deprime de uma hora para outra, é um processo ao longo do tempo. E a cura também é um processo ao longo do tempo, mas tem tratamento. Eu gostaria de chamar sua atenção para alguns sinais da depressão. Não significa que o fato de você ter um destes significa que você está com depressão, mas é o conjunto destes sinais e mais algumas outras coisas. Por isso, sempre consulte um médico, um psicólogo, tá? Um profissional da saúde. Mas fique atenta para alguns sinais, tá? Como, por exemplo, um cansaço constante, tá? Uma indisposição frequente, uma falta de vontade de fazer as coisas, tá? E fica aquela sensação contínua de tristeza por mais de 15 dias, tá? Ela é diferente da tristeza habitual pela frequência e pela intensidade. É algo que te prostra. Você não te dá vontade de fazer absolutamente nada, tá? Existem algumas alterações no apetite, tá? E no sono. E que alterações de apetite é essa? Ou você começa a engordar demais, começa a emagrecer demais. O sono é a mesma coisa, é dormir muito, além do que você sempre está acostumada, ou dormir muito pouco. E muitas vezes, ao acordar,
A pessoa acaba se sentindo sem vontade de sair da cama de jeito nenhum. Não quer levantar, não quer fazer nada, nada. Tá? Às vezes também algumas dores pelo corpo, sabe aquelas dor no corpo que não tem razão nenhuma, você já foi no médico e nada se descobre sobre que dores são essas, que nunca passam. Você toma um analgésico e ela também não passa. Sempre tá ali aquela dorzinha, tá? E aí tem com isso uma diminuição na capacidade de sentir prazer. A gente fica com a sensação de que nada nos traz prazer, nada nos traz alegria, nada é legal. A gente já começa a não rir tanto e nem ter vontade de rir e nem de estar em ambientes alegres, então ambientes sociais. Não quer, isso se reflete num isolamento, a gente não quer mais estar com as pessoas, não é só família, mas a gente não quer estar com pessoas, a gente quer ficar quietinha, e não é nem quieta só, mas a gente quer ficar num cantinho e esquecida ali, né? Outro sinal é assim, é uma falta de concentração também, né? E uma dificuldade de tomar decisões. Além de muitas vezes vir acompanhado de um sentimento de culpa, tá? E uma perda da autoestima. Então isso são sinais para a gente levar em consideração, não só com a gente, mas às vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso que eu estou dizendo não significa que, olha, ela está com depressão, ele está com depressão e já pronto, já foi feito o diagnóstico, tá? Volto a falar, procure um profissional, tá? Para que façam um bom tratamento, para que tenha um bom diagnóstico, para se consiga entender de onde vem vindo essa depressão, né? E qual a melhor forma de tratamento. Existem, tá, alguns fatores de risco que a gente também deve levar em consideração, tá? Que são assim, a história familiar, tá? Alguns transtornos psiquiátricos, ou se a pessoa está num estresse crônico que a gente diz assim, é um estresse há muito tempo, tá? Há vários meses a pessoa está em estresse, há vários meses a pessoa está em crise de ansiedade. Tá? Outros fatores de risco, tá, para a depressão, assim, a dependência de álcool, de drogas, tá? Algumas disfunções hormonais, traumas psicológicos, conflitos conjugais. Então, são situações que já acabam gerando uma crise, tá? Então, mudanças bruscas de condições financeiras, desemprego. E a gente também tem grupos de fatores de risco, tá? Que são os grupos LGBT, as vítimas de violência doméstica, tá? Ou doenças, sabe? Doenças muito graves, também são fatores de risco. A gente deve prestar atenção, porque segundo os dados, tá, de 2018, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno. Tá? Causando a principal causa de incapacidade para o trabalho. Ou seja, as pessoas elas deixam de trabalhar. Elas não conseguem mais trabalhar por conta da depressão. A gente deve levar isso em consideração. E 6% da população é diagnosticada ao problema, como eu falei. Então, a depressão ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Não é uma coisinha que a gente pode dizer que eu nunca vou ter depressão, ou que quem diz que tem depressão, ela é fraca, ela é muito mole, sabe? Para quem está neste estado, a mente funciona de uma forma diferente. Então, coisas que talvez para nós fosse algo simples de se resolver, para quem está com depressão, isso toma uma proporção muito maior. E vem uma carga de negatividade, de pensamentos negativos, que faz com que pareça que nada tem solução.
ou que a solução é extremamente difícil e dolorosa. Bom, e você deve estar se perguntando, ok, Adriana, mas o que isso tem a ver com os dementadores da saga Harry Potter? Para quem conhece o filme e conhece essa figura da história, que são os dementadores, eles, para mim, são a representação do que é a depressão, né? Se eu tivesse, então, para mim, se eu tivesse que representá-los, eles seriam esses dementadores. E, ao que consta, a autora do livro, ela realmente teve períodos de depressão e ela criou este personagem exatamente por conta dessa experiência que ela teve. Porque os dementadores, eles são seres que sugam toda a alegria do outro. Todas as lembranças boas, tudo que você tem de alegre, ele te suga tudo isso, até que não sobre mais nada e você só fique somente com as lembranças ruins. Os dementadores, eles são os guardiões de uma prisão chamada Azkaban, né? E é mais ou menos isso que a depressão nos faz, ela nos aprisiona, ela nos deixa neste lugar de prisão, tirando da gente tudo de bom, todas as lembranças boas, todos os sentimentos bons de alegria, de felicidade. E no livro, né, do Harry Potter, os dementadores, eles são afugentados. Você pode afugentá-los ou você pode enfrentá-los, mas você precisa ter uma imagem muito forte de algo muito feliz na sua vida. Então, o que eu te proponho é cultive bons pensamentos, cultive boas lembranças, cultive boas memórias. Ao invés de ficar lembrando sempre das coisas que deram errado ou do quanto certa pessoa te machucou, procure também se lembrar de quanta coisa bonita aconteceu na sua vida, das suas vitórias, as pequenas vitórias, as grandes vitórias, os pequenos amores, os grandes amores, os pequenos gestos. Cultive a sua memória com boas lembranças. Isso também faz parte do que chamamos saúde mental. A melhor forma de combatermos a depressão é conseguirmos manter a nossa saúde mental. E um dos itens da saúde mental também é a positividade. É manter uma mente positiva. E isso não significa negar o que existe de negativo na sua vida, no mundo e nas pessoas. Porque isso existe, porém você não precisa ficar regando, né, alimentando isso. Podemos combater, podemos ficar indignados, podemos lutar contra isso, podemos aceitar. Mas não fique alimentando para não fazer com que isso cresça muito mais do que é o necessário. Se você quer alimentar algo, alimente realmente os bons pensamentos, as boas alegrias. E você pode até me falar assim, ai Adriana, mas nesse momento eu não consigo pensar em nada que me traga alegria, que me traga felicidade. Pois então, parta em busca disso. Procure dentro de si as pequenas alegrias, não são só as grandes. Comece também pelo pequeno. E essas pequenas alegrias vão formar um conjunto de uma grande alegria. Um grande beijo para você. Estamos aqui nesse mês, o Setembro Amarelo. Então, este é o meu recado, um dos recados para esse mês tão importante para que a gente passe a olhar
sobre questões sobre como depressão, suicídio e principalmente a saúde mental. Um grande beijo para vocês e até a próxima!